Boa noite, meus amigos, minhas amigas, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos bem-vindos a mais um culto do Evangelho no Lar. É uma alegria podermos nos reunir mais uma vez nessa noite de domingo para juntos nos aproximarmos dos ensinos de Jesus, dos ensinos dos Espíritos que Allan Kardec codificou, que nos ajudam a melhor compreender o Evangelho, a melhor compreender as divinas leis, trazendo um pouco mais de paz para a nossa vida, consolação e orientação para a nossa jornada. Esse é o propósito de nossos encontros nas noites de domingo, para nos instruirmos, nos esclarecermos, mas também para sermos amparados pelos benfeitores espirituais, que atendem sempre os nossos pedidos de ajuda, de sustentação, de força, buscando amparar a cada um de nós em seus lares, conforme as nossas necessidades e possibilidades. Então, nessa noite, mais uma vez reunidos estamos com esse propósito. Hoje nós vamos fazer uma reflexão, agora ainda no capítulo 28, mas na parte que vai falar das preces pelas pessoas que não se encontram mais na Terra, né? Por aquelas que já desencarnaram. Nós fizemos um estudo desse capítulo, das pessoas que acabam de morrer, há três semanas atrás, e agora nós vamos voltar a ele, né, na sequência dos itens, para tratar da temática de hoje, ok? Não tenho como cumprimentá-los pessoalmente, porque esse vídeo está sendo gravado com uma antecedência, pelo fato de que no dia de hoje não estarei em Guaraci, estarei retornando de viagem, mas talvez nesse horário já assistindo com vocês esse Evangelho, para que possamos somar os nossos pensamentos e preces no mesmo ideal, na mesma força, para estarmos com Jesus e Ele conosco, ok? Então sintam-se todos abraçados, cumprimentados na noite de hoje, desejando que estejam todos bem, que estejam todos em paz. Aqueles que trouxerem pedidos de ajuda, de prece, de orientação, para quem quer que seja, que esteja em necessidade, mentalizem esses pedidos quando eu fizer a prece, para que os benfeitores espirituais possam captar essa necessidade e dar atendimento, intervenção, conforme as possibilidades do alto, lembrando que a misericórdia de nosso Pai nunca abandona nenhum de nós, em nenhum momento de nossas jornadas evolutivas, ok? Então vamos fazer uma prece, depois vamos fazer a leitura e a reflexão da noite de hoje. Então vamos elevar o pensamento, buscando a presença do Mestre Jesus. Amado amigo, mais uma vez, nossos corações se unem em torno de Ti. Seja conosco, Senhor, adentra os nossos lares, envolva-nos com as forças de Sua paz. Permita-nos sentir as energias divinas que movimentam o Teu coração, essa força extraordinária de amor que dá sustentação à vida a este planeta e a sustentação às nossas próprias vidas, que possamos sentir estas vibrações divinas que de Ti vêm, aquecendo-nos o coração, ampliando-nos a visão, sustentando a nossa fé, para que possamos estar de pé, estar em equilíbrio, buscando as soluções para os problemas da vida, confiando na divina orientação, no amor infinito de Deus que nos colocou neste mundo e que nos orienta e caminha conosco a cada dia.
Permita, Senhor, a presença dos amigos espirituais junto de nós. Queridos corações que nos amparam sempre nessas noites de domingo, procurando envolver-nos nas melhores vibrações que eles trazem do mundo maior, que possamos sentir a presença deles em nossos lares, que eles possam nos orientar pelo coração, pela intuição, possam nos envolver em fluidos de luz e paz, que clareiem o nosso pensamento, revigorem a nossa vontade. E pedimos também que eles atendam aos nossos pedidos de prece, em especial as pessoas que sofrem, que estão em dificuldades, que estão com problemas, que elas sejam amparadas e orientadas, que a divina luz do Mestre envolva os nossos corações na noite de hoje, mantendo-nos unidos na mesma fé, no mesmo ideal. Que assim seja. Ok, meus amigos. Vamos lá. Então, como eu falei a vocês, hoje nós vamos para o item 62, prece pelas pessoas a quem tivemos afeição, que não estão mais encarnadas, mas a quem tivemos afeição. Vamos ver o que Kardec vai nos trazer sobre essa temática. Comenta o benfeitor e codificador da doutrina, Allan Kardec. Que horrenda é a ideia do nada. Quão de lastimar são os que acreditam que no vácuo se perde, sem encontrar eco que lhes responda a voz do amigo que chora o seu amigo. Jamais conheceram as puras e santas afeições os que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que com a sua vasta inteligência iluminou o mundo é uma combinação de matéria, que qual sopro se extingue para sempre, que do mais querido ente de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado não restará senão um pouco de pó, que o vento irremediavelmente dispersará. Como pode um homem de coração conservar-se frio a esta ideia? Como não o gela de terror a ideia de um aniquilamento absoluto e não lhe faz, ao menos, desejar que não seja assim? Se até hoje não lhe foi suficiente a razão para afastar de seu espírito quaisquer dúvidas, aí está o Espiritismo a dissipar toda incerteza com relação ao futuro, por meio das provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Tanto assim é que por toda parte essas provas são acolhidas com júbilo. A confiança renasce, pois que o homem doravante sabe que a vida terrestre é apenas uma breve passagem conducente à melhor vida, que seus trabalhos neste mundo não lhe ficam perdidos e que as mais santas afeições não se despedaçam sem mais esperanças. E a prece que Kardec vai trazer às pessoas a quem tivemos afeição. Digna-te, ó Deus, de acolher, benévolo, a prece que dirijo ao espírito de meu amigo, de meu ente querido, de meu pai, de minha mãe. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que tão caro me eras neste mundo, escuta a minha voz, que te chama para te oferecer novo penhor da minha afeição.
Permitiu Deus que te libertasses antes de mim, e eu disso me não poderia queixar sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e sofrimentos da vida. Espero, pois, resignado, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual me precedeste. Sei que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que me possa parecer, a sua duração nada é, em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos. Que a sua bondade me preserve de fazer o que quer que retarde esse desejado instante e me poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que te oculta às minhas vistas, de que podes estar aqui ao meu lado, a me ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não me esqueces, do mesmo modo que eu não te esqueço, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre me acompanha e ampara. Que a paz do Senhor seja contigo. Okay. Bom, meus amigos, nós temos então esse tema para a nossa noite, que nos vai fazer referência talvez a um dos movimentos mais difíceis de lidar da experiência humana, quando nos ligamos às pessoas pela força do afeto, que é naturalmente nascido da alma, né? Uma força de amor que nasce do coração das criaturas. Essa ligação, ela estabelece-se num plano para a eternidade. Nós temos sempre esse sentimento. Nós nunca imaginamos assim, quando temos afeição por alguém, que em algum momento aquela afeição vai acabar. Nós nunca imaginamos que a nossa afeição por uma pessoa seja, por exemplo, como um dia, né, que tem horas limitadas, que nasce com o sol, avança, depois o sol se põe, a noite vem e finaliza o dia. Nós não temos a expectativa prévia de terminar com aquela afeição, nem de terminar o contato com aquela pessoa a quem temos afeição. É como se isso não estivesse no nosso campo mental. É como se o nosso espírito não raciocinasse em termos de limitação do amor, do afeto, do vínculo. Nós sempre imaginamos que as pessoas a quem nós amamos estarão sempre conosco, porque o amor em si traz uma vibração de eternidade. É muito diferente, meus amigos, de quando estamos lidando com as coisas do mundo, que nós sabemos ser finitas e temporárias. Nós já lidamos com aquilo imaginando o processo daquilo terminar. Muitas vezes até contamos as horas para algumas coisas terminarem. Quando se trata, no entanto, das afeições, não temos essa noção, isso não vem ao nosso campo mental. E por que não vem, não é? Se os nossos olhos, como vai dizer Emmanuel, nessa terra apenas contempla aquilo que já morreu ou que irá morrer, porque em verdade no plano material da vida nós olhamos as coisas já mortas, inanimadas,
ou aquelas que irão morrer, pois todas estão posicionadas aqui, em qualquer reino da criação, temporariamente. Não há nada imortal ou eterno no plano material. Se os nossos olhos estão sempre testemunhando coisas finitas, por que o nosso coração não espera essa finitude? Por que a gente não se, vamos dizer assim, se prepara previamente para o término completo de uma afeição? Todos deviam refletir, não é? Até aqueles que não têm fé nenhuma em Deus. Até aqueles que não cogitam da vida espiritual também têm essa mesma experiência. Elas desenvolvem os seus afetos umas pelas outras, porque amor é lei de vida, está no coração de cada um, e elas não esperam que aquilo vai terminar. E de repente, a morte vem e nos tira a presença física daquela pessoa. E aí surgem as questões que o campo filosófico e religioso tentou responder à humanidade terrestre. De variadas formas, não é? Kardec vai nos trazer uma noção que a época dele, no século XIX, ainda era muito corrente e que hoje, meus amigos, continua ainda muito forte, né, no coração das criaturas. A noção de que a experiência humana é sempre finita e tudo acaba, até o amor, até o afeto, até as pessoas a quem a gente ama acabam. Acabam e acabou, está acabado. Não existe nada além, não existe um capítulo depois, não existe um desfecho depois. É aquele tempo, passou aquele tempo, acabou, desapareceu, não existe mais. Essa noção, meus amigos, ela é antiga nesse planeta Terra, mas no século XIX ela ganhou ares de racionalidade, pois ela era defendida por muitos dos grandes intelectuais da época, devotados às ciências humanas, às ciências dos seres humanos. O que mais nos traz de estranhamento, não é? Pois aqueles que mais procuram apurar a sua inteligência não conseguem compreender uma realidade tão básica da vida, que é a imortalidade do espírito e das criações do espírito. A principal delas, a capacidade de amar. Porque é básico na lei de Deus, é básico na criação de Deus, que os espíritos são inteligências, são os seres inteligentes do universo, e eles foram criados para nunca acabar. Não há um ponto final na vida de nenhum espírito imortal. Assim como não há, portanto, ponto final nas expressões de amor que cada espírito desenvolve uns pelos outros. Há ponto final, no entanto, nas expressões de desamor, pois desamor, por não estar sustentado na força divina, não tem como se manter por muito tempo e em algum momento ele vira amor. Mas tanto o amor, o afeto, a ligação, assim como a própria pessoa, o espírito imortal, permanecerá. A morte desfaz-lhe o corpo quantas vezes forem necessárias à jornada evolutiva, mas nunca destrói o espírito e nunca destrói as afeições. Essa mensagem da doutrina veio a redundar filosofias que já existiam na Terra e que falavam a mesma coisa. A própria doutrina do nosso Mestre Jesus era claramente uma doutrina de imortalidade. Ele mesmo volta depois do túmulo, tal qual era, para se encontrar com quem? Com os discípulos a quem ele amava. Claro que ele amava todo mundo, né? Mas os discípulos são os que estavam mais próximos daquela encarnação dele, com quem ele compartilhou a vida. Então ele volta a eles para lhes mostrar que o espírito vence a morte, que o amor vence a morte, que todas as forças reais do espírito passam à morte. Isso estava lá 2000 anos. E as doutrinas religiosas que se construíram em torno da mensagem do Cristo, por mais deturpadas algumas delas foram,
não tiveram a condição de tirar esse elemento da doutrina de Jesus. Sempre está lá, Jesus ressurrecto, Jesus vivo depois da cruz, a mensagem da imortalidade. Claro que depois veio umas explicações estapafúrdias de que depois você vai para tal do inferno e dependendo se a pessoa que você ama for para o céu, aí não tem contato, não tem como entrar em comunicação, então você não vê mais, ou então você vai ficar dormindo até voltar um tal de um julgamento, que Deus lá sabe quando é que vem, e até lá você fica dormindo também, não encontra com ninguém, e várias outras explicações que não têm fundamento, que são apenas expressões da nossa, vamos dizer assim, infância espiritual, porque somos ainda crianças espirituais, não é? Então, quando a gente vai refletir das coisas de Deus, a gente imagina coisas assim que não são reais, mas é o jeito da criança imaginar, não é? Então, muitas dos dogmas, das teorias, das teologias construídas em torno do cristianismo têm esse viés. São elucubrações infantis, com todo respeito, naturalmente, mas são, não é? De fato, elas são. Passam com o tempo, os espíritos vão se desenvolvendo e vão percebendo que aquelas coisas não faziam muito sentido, e foi o que a época de Kardec já se manifestava. Boa parte das pessoas vinculadas, vamos dizer assim, aos movimentos intelectualistas ou pensantes, não aceitavam mais essas doutrinas que falavam desses céus de algodão, desses infernos de fogo eterno. Não se aceitava mais isso. Mas, no entanto, eles também não conseguiam um meio termo. Eles iam lá para o outro lado, que era do aniquilamento total, só a matéria existe, não tem mais nada e é assim mesmo, e desse por satisfeito. A doutrina então veio com a força dos espíritos imortais, que foram os seus orientadores da doutrina, eles que ensinaram, e eles estão mortos. Então, com a própria origem, a própria natureza do fenômeno espírita, por meio do qual veio para nós essa doutrina, da demonstração material da existência da vida após a morte. Quantas foram as comunicações que Kardec recebeu? Quantas comunicações recebidas em outros grupos também? Quantas provas de que tem espírito para todo lado? No século XIX, como que derramaram-se sobre a terra para convencer a todos dessa vida imortal. A mensagem da doutrina espírita reverbera ainda, não está morta e não morrerá. Há ainda, no entanto, muitos corações cujos ouvidos estão fechados, olhos fechados, não querem ver, não querem ouvir. Estes o tempo educará. Mas a mensagem continua viva e permanecerá viva, pois está sustentada na lei de Deus. E quem está com Deus permanece sempre de pé, pois Ele é a força de tudo. Então, abrindo os nossos corações a esse entendimento, deixando para trás as antigas noções que confundiam o nosso pensamento, somos compelidos, meus amigos, a perceber que, de fato, então, todas as pessoas com quem nós nos relacionamos, enquanto estavam encarnadas, continuam vivas depois do túmulo. E elas continuam como eram antes. As memórias não são apagadas, elas não se esquecem dos entes queridos e dos entes menos queridos também, não é? Não esquece, continua, não é? Elas estão ali. Então a doutrina vai explicar assim, olha, os espíritos vivem, e os espíritos vivem na Terra, assim como podem estar vivos em outros mundos, mas é mais comum que um desencarnado da Terra continue por algum tempo ainda na Terra. Então as pessoas com quem nós nos ligamos aqui estão vivas lá. E esse lá não é lá, é aqui também, né? Porque o mundo espiritual envolve o plano físico. Isto é, nesse exato momento, é possível que ao nosso lado esteja, nesse momento da nossa oração, do nosso evangelho, esteja conosco a nossa vovó,
o nosso vovô, já desencarnados. Ou talvez a nossa mãe ou o nosso pai já desencarnados. Ou talvez um amigo muito querido que já voltou. Estão talvez nos nossos lares, exatamente nesse momento aos nossos lados. Embora nossos olhos não sejam capazes de vê-los, eles estão ali. Eles nos veem, não é? Mas nós ainda não somos capazes de vê-los. Mas estão. Então, se eles estão, que impedimento haveria para que eu ore por eles? Se prece é comunicação, se prece é contato, se prece é pensamento. Que impedimento haveria de, nesse exato momento, eu dirigir meu pensamento a alguém a quem amei para agradecer, para honrar, para enviar luz, para pedir ajuda, para pedir força? Porque quando eu estava aqui me ajudava e eu ajudava, será que do outro lado estaria impedida de ajudar? Percebem, meus amigos, como a doutrina abre para nós um mundo novo de relacionamento com o mundo espiritual, que está só começando? Pois se nós avançarmos alguns séculos no tempo evolutivo do planeta Terra de provas e expiações, nós vamos avançar alcançando a época da regeneração desse planeta, em que o véu do túmulo praticamente se dissolve, em que os espíritos nascem na encarnação, os encarnados, aptos à mediunidade generalizada, em que não há mais segredos ao plano espiritual, pois ele está aberto aos nossos olhos, em que os nossos entes queridos que já estão lá, periodicamente vêm a estar conosco e nós os vemos e ouvimos e com eles dialogamos. Isso está aqui, próximo passo da humanidade terrestre, de provas e expiações que está terminando. Hoje ainda não é, mas está logo ali. Porque a lei da vida, meus amigos, vai fazer sempre a matéria ceder e o espírito subir. Então, à medida que nós vamos evoluindo, o que acontece é que os véus da matéria vão ficando cada vez mais frágeis, cada vez mais sutis, e o nosso olhar se abre, o nosso ouvido se estende, o nosso pensamento se liga a planos de dimensões superiores, com cada vez mais liberdade de consciência, de percepção e de ação. Chico Xavier vai dizer em certo momento, dentro da sua capacidade extraordinária de ver as realidades do futuro que se desenhavam, ele vai dizer que, por acidente, dentro das pesquisas tecnológicas, no desenvolvimento das telas, das televisões, dos meios de comunicação visual, o ser humano vai encontrar ali, vamos dizer assim, por acidente, sem propósito definido, ele vai encontrar ali as frequências do mundo espiritual, sendo capaz de desenvolver então um aparelho como esse que a gente usa para nos comunicarmos aqui, que é capaz de se sintonizar com frequências vindas do mundo espiritual, permitindo, portanto, o contato tecnológico com seres que vivem sem o corpo. Isso está aqui, diante de nós, a poucos passos do nosso tempo de hoje. O que nós vamos fazer com isso eu já não sei, se vai ser para o bem ou se vai ser para o mal, mas que está, aí está. Percebe? A doutrina veio nos antecipar isso. Nós estamos treinando, Porque você não pode chegar lá do nada e vai falar assim, gente, a Samsung lançou um tablet que te conecta, que faz videochamada com o nosso lar, não é? Ou o nosso umbral, dependendo para quem você vai ligar, não sei também, Pensa bem, se do nada agora aparece um elemento que te permite travar contato com seres desencarnados, o que é que você vai fazer com isso? Será que você vai ter condições psicológicas, emocionais, espirituais de entender esse processo para aproveitá-lo? Não é? Então a gente tem que nos preparar desde já. E como que a gente faz isso? Exercitando esse entendimento por meio, por exemplo, da prece em favor das pessoas a quem nós amamos, que é o que Kardec nos propõe na noite de hoje.
Então ele vai dizer assim, olha, estão vivos? Estão vivos. Lembram de nós? Lembra, porque a memória vai com o espírito. Continuam nos amando? Aí depende, né? Se ela nos amava aqui, continua, né? Agora, se era fake, né? Se era fachada, aí já não te lembra de você mais não. Não é? Mas vamos supor que lembra, vamos supor que ama, vamos supor que ainda se conecta. Então, nesse exato momento, eu posso recolher o meu pensamento e enviar até essa pessoa. E ela receberá. E há uma coletânea de relatos na literatura espírita que vai falar desse fenômeno, dessa conexão entre os encarnados e desencarnados. Para nós encarnados, infelizmente, falta campo perceptivo dessas experiências. Mas elas acontecem. Como eu disse a vocês, nesse exato momento, podemos ter aqui aos nossos lados, em nosso lar, pessoas a quem muito amamos, mas que não estão mais encarnadas. E estão compartilhando conosco desse momento de oração. É plenamente possível. Em verdade, é até comum, vão dizer os espíritos, que quando um lar se reúne em prece em família, ele cria condições espirituais favoráveis para estar em contato com o plano espiritual. E quem está lá, né, no plano espiritual pode vir nos ver. E então é muito comum que eles venham. Porque quando eles vêm nesses momentos, é mais possível que essa aproximação seja mais útil para nós. Porque, claro, existem também aproximações espirituais que não são tão boas, que não são tão úteis, que não geram assim tão bons frutos, não é? Há também vários casos de relatos de processos obsessivos de perturbação provocados por nós aos espíritos desencarnados ou os desencarnados a quem amamos provocam isso em nós quando o amor está doente, no apego, no ciúme, ou ele vibra em faixas de ódio, ou qualquer situação desse sentido pode provocar. Mas vamos considerar que não tem nada disso, né? Estamos assim com saudade e era afeto verdadeiro. Então eles nos escutam. Eles vão nos escutar. Existe um relato que hoje eu estava tentando fazer um exercício de memória para lembrar um caso da vida de Francisco Cândido Xavier. E eu não consegui achar em qual livro estava. Mas eu acho, salvo engano, eu li, tá? Eu li alguma coisa nesse sentido. Eu não sei se foi nesse plano encarnatório, no plano espiritual, ou que plano foi, mas eu li alguma coisa assim. Como nós sabemos, o Chico ele tinha o problema da visão, né, dos olhos. Desde 20 e poucos anos ele já manifestou uma doença incurável nos olhos, perdeu parte da visão, de vez em quando aquilo inflamava, tinha glaucoma a retina deslocada, uma série de coisas. E aquilo gerava desconforto para ele. E tinha períodos que aquilo doía, os olhos doíam, era bem mais difícil, mais complicado. Né? E eu acho, salvo engano de minha memória, ele estava num desses períodos, né? E com dor, assim, com muita dor. Eu acho que ele estava até em visita a Belo Horizonte nesse dia. E ele, andando ali pela cidade, ele faz uma pausazinha na caminhada, fecha os olhos, né, que estavam doendo, e faz uma prece, né? Uma prece pedindo a ajuda do mundo espiritual, para que ele tivesse força para lidar com aquela limitação, para que ele não desanimasse, né? Como naturalmente ele fazia sempre, para avançar. E assim o fez, né? Fez a prece e, passado alguns minutos, amenizou bastante, né, a dor que ele sentia. Ele se sentiu muito bem, mais tranquilo e muito grato, ficou muito grato. Aí de repente aparece Emmanuel para ele e vai dizer assim: olha, mano, ô Chico, eu percebi a prece que você fez, não é? E devo lhe dizer que essa prece, pela força de amor que ela teve, ela subiu, ela foi, né? E ela alcançou a nossa querida Lívia, que foi a esposa de Públio Lentulus, Emmanuel, né? No século I, contada a história no livro há 2000 anos, e que não estava mais encarnada na Terra, e que era um espírito familiar, ele é amigo de ambos, inclusive do Chico, né? E essa prece subiu e foi lá no planeta onde ela estava, não sei aonde que e ela ouviu a tua prece e lhe respondeu de lá.
e as energias que ela emanou te beneficiaram aqui. E aí Emmanuel vai até a ponta, assim, talvez já estivesse mais já anoitecendo de noite, de forma que fosse possível ver as estrelas, alguma coisa do tipo. E Chico, não sei se com a visão do olho físico ou com a visão do olho espiritual, vê como que um pulsar de um brilho assim no céu, em um certo ponto, que Emmanuel vai dizer que era o reflexo do pensamento de Lívia, que naquele momento travou contato com o Chico. Por quê? Porque ela estava viva. E aqui ela estava viva em outro planeta, pois ela não habitava mais as esferas da Terra. Mas qual que é o problema de estar em outro planeta se o pensamento é força viva que vai para todos os lugares, não é? Para além de todas as velocidades que a gente conhece a nível material. Então, naquele momento, Chico recebeu a ajuda de alguém que o amava e certamente a quem ele amava, espírito familiar seu, que lhe enviou socorro, que lhe enviou auxílio. Por quê? Porque o afeto triunfa sempre e não acaba, não é? Não acaba. E quantas vezes outras isso não deve ter se repetido na vida de Francisco Cândido Xavier? Diante das dificuldades de sua encarnação, todas amparadas naturalmente, não é? Ele não estava vivendo nada que ele não tivesse como passar, mas diante daqueles, vamos dizer assim, movimentos intensos, muitas vezes ele buscava ajuda do alto em si mesmo, na oração. E quantas dessas preces não foram respondidas da maneira possível por entes queridos? Queridos dele, não é? Por quê, meus amigos? Porque estão todos ligados. E não é só isso. Há relatos também, muito numerosos, de que nós também recebemos a visita dos nossos entes queridos ou os visitamos durante o tempo do sono físico no plano espiritual. Então, não só por uma prece em estado de vigília, mas também quando estamos desdobrados, podemos entrar em contato com eles, e é até relativamente comum. Nós temos, por exemplo, o relato no livro Nosso Lar, em que Laura, a mãe de Lísias, grande amigo de André Luiz, na casa dos quais ele ficou hospedado, ela algumas vezes ia visitar o seu esposo, né, de nome Ricardo, que estava reencarnado naquela época com poucos anos de vida, ainda criança, mas já estava reencarnado na Terra, iniciando uma nova etapa da evolução daqueles espíritos, e ela e os familiares de vez em quando iam até o lar dele. Eu chegava lá, cadê? Era uma criança ainda no corpo físico, mas o espírito era o mesmo, era o mesmo. E eles faziam uma visita a ele. E outras vezes ele subia em plano espiritual até nosso lar para visitá-los. Por quê, meus amigos? Porque o amor nos liga para sempre. Se ele é real, se ele é autêntico, se ele vibra em plano superior, isto é, se ele não é apego, se ele não é paixão, se ele não é vaidade das criaturas, se é força real, ele vai permanecer ativo sempre, não destrói-se jamais. Então, há sempre esse contato, não é? Então, nós podemos estar com eles quando a gente dorme, quando a gente se recolhe no repouso noturno. No entanto, a maioria das vezes nós não lembramos, porque no mundo espiritual as faixas de pensamento estão vibrando num estado diferente da matéria, né, do plano sutil, que é mais acelerado, de forma que o nosso cérebro desse corpo físico não está preparado, estruturado para captar essas vibrações mentais. Porque é pensamento do espírito? É pensamento do espírito. É força que vem, da mesma forma como agora eu estou pensando para poder falar com vocês, estar em contato com vocês, é a mesma coisa. A diferença é que nesses estágios no mundo espiritual, pela diferença vibratória, o nosso cérebro físico não consegue registrar esses pensamentos.
Então é como se você está pensando, você está vivendo, você está experienciando, só que não tem gravador, ele não grava, ele não registra, por incapacidade biológica, ele não foi desenhado para isso. Só que como aquilo foi real, como aquilo existiu, como aqueles pensamentos estão na base da vida, eles vão reverberar e as energias correspondentes vão reverberar junto. Então você acorda no dia seguinte bem, você acorda mais animado, você acorda feliz e não sabe dizer por quê. Muitas vezes porque naquela noite você se reabasteceu nas fontes do afeto puro com um amigo, com um ente querido, com um coração amado que estava no mundo espiritual. Pois o amor é o alimento das almas. Mesmo que você não lembre, mesmo que você não acorde falando, nossa, eu tive com o papai, tive com a mamãe, nós conversando, não sei o que e tal. Pode acontecer de lembrar? Pode acontecer de lembrar. Geralmente é umas coisas assim meio recortadas, né? Lembra um pedaço, mistura com outra coisa, porque o cérebro, como eu disse a vocês, ele não está estruturado para registrar com fidelidade esses pensamentos que vibram na faixa espiritual. Mas uma outra coisa a gente capta e às vezes você tem aquela impressão saudável, amorosa, fala, que bom, né? Parece que eu tive com o papai, com a mamãe, tive com meu marido falecido. Isso quando foi um bom casamento, né? Senão você não quer nem saber. Eu tive com meu marido, com o filho que às vezes nos precedeu no túmulo, ou tantos outros amigos que nós temos e estabelecemos vínculos de afeição e que às vezes nos antecipam na transição da morte. Então vamos lembrar de que há sempre essa conexão, há sempre essa força de vida. Podemos até pedir, né? Às vezes a gente orienta as pessoas que nos procuram, que nos pedem orientação diante de dificuldades, a gente fala assim, olha, tome diante da morte, né, de pessoas queridas, há o tempo do luto, que é a experiência bioquímica no corpo físico, então vai se sentir mais sozinho, vai se sentir mais triste, né? A vida vai mudar o colorido, vai ficar diferente, mas isso tem um tempo, depois passa, né? Tem tudo isso. Mas não deixe de agradecer pelaquela presença no tempo que ela esteve junto de você aqui. Não deixe de lembrar amorosamente daquele tempo, né? Sem querer retê-lo de novo, mas lembrar como uma boa lembrança, com gratidão, com honra por aquela experiência. E quando tiver com o coração muito comprimido, peça nas suas preces ao alto que lhe permita encontrar com seu ente querido no mundo espiritual. Pois ele está vivo, então está por aí, né? Então peça. Estabeleça conexão, tente manter o pensamento tranquilo e peça. Peça mesmo, que será atendido, não é? Foi Jesus que orientou, né? Batei e abrir-se-vos-á. Então, quando você está querendo, pede. Pode não ser naquela noite, mas dali algumas noites organiza-se um encontro. Porque eles também têm vida, né? No mundo espiritual, têm seus compromissos, têm suas atividades. Então acontece. Nós temos um caso que está relatado no livro Missionários da Luz. No caso de uma viúva, né? Recentemente enviuvada, de nome Esther. E ela estava, e foi um caso de uma morte de causa desconhecida, uma morte violenta, né? Que ela achou que era um assassinato. Então ela estava aflita, ela não sabia o que tinha acontecido com o marido dela, e ela estava muito transtornada, e ela pediu muita ajuda, precisava de muita ajuda, e pela intervenção de uma outra amiga no plano espiritual, uma outra amiga encarnada, né, que fez uma prece pedindo ajuda para ela, para a amiga, o mundo espiritual ali se organizou para permitir um encontro dela com o espírito do marido recentemente falecido. E foi super complicado o encontro, porque, em verdade, o marido havia se suicidado. E não deu para ver ali do jeito da morte, porque era um suicídio, né? Pareceu outra coisa, ficou ali uma incógnita. E ela não aceitava a ideia de que fosse suicídio. Ela achou piamente que ele tinha sido assassinado. Mas, no entanto, ele tirou a própria vida.
né? Mas ele foi resgatado, foi amparado, estava totalmente mal, naturalmente, né? Porque ele se frustrou com o intento do suicídio. Mas o mundo espiritual tem os seus recursos e eles criaram a possibilidade desse encontro. Organizaram ali um local, um hospital em que ele estava recolhido, criaram todo um ambiente para que ele não aparecesse muito abatido, muito triste, para não perturbá-la. E vem ela, eles trazem ela no tempo do desdobramento do sono e ela encontra com o marido. E eles conversam. E ele faz o esforço máximo, né, para consolá-la, para dizer a ela que tenha fé, para que confie, que estava tudo certo, que ela terá força, que em breve eles iriam se reencontrar e tudo mais, não é? Veja bem, até numa situação difícil dessa, como desse caso, em que ele havia partido pelo suicídio, que é realmente muito complicado do ponto de vista espiritual, o mundo espiritual deu lá o jeito para poder amparar essa viúva que estava encarnada. E ela tem esse contato com o marido. E no dia seguinte ela acorda mais tranquila. Ela não lembra com detalhes do que aconteceu, mas ela tem a impressão assim, como que se tivesse sonhado com o marido. E ficou mais calma. Não ficou mais questionando se foi homicídio, se foi suicídio. Ela começou a se abrir para a aceitação daquela morte, começou a sentir mais força na sua própria vida e aquilo beneficiou muito ela, não é? Então, meus amigos, está vivo? Está vivo. Está bem? A gente espera que esteja bem, né? Às vezes não está tão bem, mas vamos esperar que esteja bem. Se não está tão bem, depois vai ficar bem, porque tudo fica bem sempre, né? Está vivo, estamos ligados pelo vínculo do afeto, então nós podemos tanto ajudá-lo, se ele precisar, se tiver necessidade, quanto pedir a ajuda dele, se nós estivermos necessitados, ou quanto simplesmente pedir para estar junto, para matar a saudade. E o mundo espiritual permite, se for justo, se aquilo for bom, se aquilo for saudável, para aquele momento de experiência daqueles corações. Então vamos lembrar disso, né? Há sempre meios de aquecer os nossos corações. No tempo que tem aqui ainda, né, de vida, né, porque, em verdade, os que se adiantam a nós no túmulo, eles estão indo só um pouquinho antes. Em breve a gente vai também, e não é nem muito demorado não, já já a gente parte. E aí a gente reencontra. E aí nesse reencontro, aqueles contatos por meio da prece, da fé, da confiança, da resiliência dos que aqui ficaram, vai acalentar de lá e de cá. E eles vão se sentir bem. Falar, nossa, que bom que a gente pôde estar junto. Você não lembrava, mas a gente estava junto. Eu torci muito por você. O que eu pude, eu ajudei. O que foi permitido, eu fiz. E fico feliz por você ter ido até o final da sua vida e completado a sua tarefa lá. E está aqui comigo. E assim estão bem, não é? Então nós temos que ter paciência, aguardar o nosso tempo encarnatório, pois cada um tem um tempo, tem uma tarefa, tem uma necessidade evolutiva, e confiar que se há afeição real, se há amor, uma hora ele se reencontra e vibra, pois como eu disse no início dessa explanação, o amor se cria para a eternidade. E ninguém imagina, sente que o afeto que está esboçando no coração vai acabar em algum momento. Porque, de fato, ele não acaba. Ele pode se desatualizar, porque a pessoa vai para longe, você vai para cá, mas ele está ali no coração guardadinho. De repente, vibra de novo com a mesma força, com a mesma intensidade dos dias em que estava um do lado do outro, estavam juntos aqui. Vamos lembrar disso então, ok? Vamos então caminhar para o encerramento, fazendo a nossa prece de gratidão ao nosso Mestre, pela oportunidade de estarmos juntos nessa noite, por essa mensagem que nós recebemos de Allan Kardec, e vamos talvez dirigir uma prece, né, de gratidão também aos entes queridos, aquelas pessoas a quem amamos, que estão no plano espiritual, e talvez seja até aqui do nosso lado, né, nesse momento do Evangelho, para que estejamos todos bem e eles também. Vamos lá.
Então vamos agradecer. Agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, em seu nome, em nome do grande Mestre da Luz, em nome desse Evangelho, dessa Boa Nova tão extraordinária, que nos conclama a servir, que nos desperta para a vida imortal, nos chamando a avançar, a deixar para trás os antigos erros, as antigas crenças falhas que contemporizavam com a morte e o aniquilamento. O Mestre nos chama para a vida, nos chama para o amor, nos mostra que a afeição verdadeira nunca acaba. Ele voltou àqueles a quem ele amava e disse: estou vivo, olho por vós, estou convosco até o final. Nos mostrando que o amor vence sempre, que não há limites às afeições verdadeiras da alma. Que possamos então estender o nosso coração, deixando que o nosso pensamento voe, flutue nessa afeição, nesse vínculo que nos conecta a esses corações queridos que nesse momento nos escutam. Possamos dizer a eles muito obrigado pelos dias em que esteve na terra. Sou muito grato por aquelas experiências, por tudo que compartilhamos. Peço que vele por mim, torça por mim, para que eu vença também no tempo de minha encarnação. E rogo para que você esteja bem no plano espiritual da vida. Se o alto permitir que possamos nos encontrar, e mais adiante, quando terminar essa encarnação, estaremos juntos novamente. Que essa seja a nossa fé, que essa seja a nossa experiência de vida. Que Jesus nos conduza nessa compreensão. Que assim seja. Queridos amigos, muito obrigado então a todos pela presença. Mais uma vez, muita paz a todos então. Tenham uma abençoada noite de domingo. Um repouso acolhedor, com muita força para começar a semana, que Jesus possa nos proteger, nos orientar. Ao longo da semana nós teremos as nossas atividades. Na segunda tem o estudo do livro Nosso Lar. Na terça tem palestra, que eu não sei com quem que é, que eu não olhei, mas tem palestra com alguém que vai estar conosco, um palestrante que vai nos visitar aqui, não é? Vamos prestigiar a presença desse coração querido. E na quinta-feira tem o estudo do livro Pão Manso. Ok? Muito obrigado então, muita paz a todos, que Jesus lhes abençoe e aqueça os corações nessa noite. Muito obrigado.